falando aqui no próximo slide, né, nós temos agora um plano de ação para a gente poder desenvolver, né, baseado no que a gente construiu ao longo desse período, né, a gente priorizou o problema, né, depois de priorizar o problema, nós fizemos as perguntas chaves aqui, e agora a gente precisa construir ações para a gente poder ter esse problema resolvido, né? E aí eu gostaria de saber de vocês já pensaram em algumas coisas, né? Já que essa é uma situação que vocês trazem assim com tanta atenção nessa questão do consumo de energia, então vocês conseguem já ter algo em mente, né? Enfim, instalar alguma coisa, investir em algo, desfazer de algo, né? Dentro da empresa. Como é que vocês observam essas questões, né, focando sempre na questão do consumo de energia? Tem uma primeira ação para poder me falar? Olha, a gente já está, na verdade, fazendo um orçamento para trocar o ar-condicionado da loja. Então, o Sim. aparelho de ar-condicionado da loja, a gente já tem um orçamento e a gente queria trocar os da produção também para a gente ter aparelhos novos e conseguir melhorar o consumo, né, reduzir o consumo. Entendi. Então, substituir, né? A substituição dos aparelhos de ar-condicionado, né? Seria esse um dos pontos que vocês veem aí como uma das primeiras ações, né? Isso. Tem mais algum ponto uma outra ação que vocês acham interessante? Olha, eu acho que considerar o cálculo de cada uma dos equipamentos seria importante, ô Samira. É isso, Júnior, retomar, né, aquele nosso levantamento dos custos de cada aparelho, o consumo de cada aparelho. Certo. De cada máquina, de cada... Então, um cálculo do consumo individual, né, de cada aparelho, certo? Gente, às vezes a gente apanha um pouquinho aqui do programa, mas vai dar certo, tá? Bom, vou abrir uma nova caixinha que eu acho que fica mais fácil. Então, o cálculo do consumo individual de cada equipamento, de cada aparelho, é isso? Isso mesmo. Cálculo do consumo de cada equipamento. Exatamente. Cada equipamento, certo. E um terceiro, né? Se estiver muito pequeno para vocês, tá, gente? Fica à vontade para poder fazer essa Samir, o que eu observação. pensei aqui é que nós estamos usando aquela lâmpada antiga, incandescente, a gente usa muita lâmpada, sabe? O que eu pensei aqui era a troca de lâmpada, trocar essas lâmpadas. Ah, sim. A troca das lâmpadas incandescentes por fluorescentes, por exemplo, né? Que hoje em dia está sendo muito usado, né? Isso, agora tem aquele painel de LED também, de repente seria interessante. Acho que nesse sentido, até se a gente colocasse sensores também seria legal, seria mais uma forma de reduzir esse consumo, né? Ótima ideia. Sensores de presença, né? É verdade, eu já reparei que no banheiro, na cozinha, no estoque, de vez em quando fica a lâmpada acesa à toa lá e a gente não adianta falar. É bom, o sensor ajuda nisso aí. Certo. Ótimo. Se vocês quiserem falar mais um, gente, fica à vontade, né? Porque aí a gente consegue, porque eu vejo que vocês estão com bastante questões aí. Se colocar mais um, eu acredito que vai contribuir ainda mais, né? Tem mais alguma ideia? Eu acho que o Júnior falou comigo uma vez que ele tinha alguém que instala painel fotovoltaico. É isso mesmo, Júnior? Sim, energia solar, né? Eu já comecei uma conversa não oficial, né? Encontrei com esse conhecido meu que trabalha com isso. Ele tem uma empresa de consultoria e também de instalação. E
o estudo dele é muito interessante. Provavelmente para a nossa empresa, pode ser que a gente consiga suprir as necessidades da empresa e talvez até ficar, vamos dizer assim, com crédito, né? Você produz a energia através dessas placas e se sobrar, você pode até vender. Então pode acabar acontecendo aí até de surgir uma nova demanda, um novo tipo de faturamento para a empresa através dessa ferramenta. Eu só pedi ele para estar me mostrando a respeito de metro quadrado, né, o estudo que ele faz, qual o valor do investimento e em quanto tempo nós vamos estar pagando esse investimento, deixando de pagar energia e talvez, como eu disse, até mesmo vendendo. Só estou aguardando isso aí, mas está em fase inicial, mas a gente está com medo de esperar. Legal, eu até já adiantei aqui conforme você foi falando, né? Porque nesse momento é interessante a gente avaliar orçamentos, né? Então, com esse que você conhece, talvez procurar mais um, né? Enfim. E aí, né, a gente consegue dessa forma, né? Então, muito interessante. Eu ouvi dizer que tem até financiamento que você, com 5 anos, você paga e praticamente zero o custo de energia. Você zera o custo de energia e depois, a partir de 5 anos, é como se fosse lucro, porque o financiamento do governo que é super baratinho. Certo. E aí, nessa atividade, a gente, inclusive, precisa colocar os temas, né? O tema que está linkado a essa ação que a gente vai desenvolver, né? E até partindo desse princípio, dessa última fala aí sobre os painéis fotovoltaicos, uma dos nossos temas aqui é o de práticas sustentáveis, né? Então, eu acredito que tudo que vocês fizeram de observação aí são práticas sustentáveis, né? Então, substituir o ar-condicionado por um mais moderno, né? Talvez aqueles classe A, né? Não, exatamente, eu não sei se é dessa forma que fala, mas a gente pode procurar saber. Então, colocar o A de consumo, né? Relacionado a consumo. Exatamente. Então, assim, a troca de lâmpadas, né, é um tipo de prática sustentável, enfim. Então, eu vou descrever aqui sobre o nosso tema, né, que são as práticas sustentáveis. E aí eu vou fazendo certo. Tá dando para vocês visualizarem direitinho, né? Ok. Então, todas essas nossas ações, tudo isso que vocês falaram, a gente pode colocar, né, como tema aqui, né, as áreas que a gente de intervenção, de inovação, né, melhorias que a gente vai ter dentro da empresa, está relacionado com práticas sustentáveis. Tudo bem? Bom, partindo daí, né, a gente tem aqui um tipo de ação, né? Que tipo de ação é esse, né? E para poder nortear a gente com relação ao tipo de ação, né? A gente vai ver realmente aqui com relação ao formato, né, da execução, quem vai executar isso, como que isso vai acontecer, como que isso vai se desenvolver, certo? Então, eu acredito que, por exemplo, a substituição dos aparelhos, como é que vocês pensam nessa questão, né? Alguém que vai vir de fora, vocês conseguem fazer isso? A gente vai contratar um serviço terceirizado, né? Tem que ser, né? Certo. Serviço terceirizado. Aí eu acho que para cálculo do consumo é uma ação da própria empresa, né, Vitor? Acho que a gente. Vocês aí dentro conseguem fazer, né? A troca das lâmpadas também e as instalações também. Você concorda, Vitor? Que a gente consegue fazer essas coisas? Então, os 3 próximos passos a gente pode dizer que é uma ação da própria empresa, né? Vai ser feito aí dentro mesmo. Isso, acho que a gente tem. Certo. Agora, Samir, essa questão da avaliação
avaliação dos painéis solares, isso aí eu acho que é uma consultoria extra, né? Porque o pessoal já tem prática, já sabe tudo disso. Precisa ser alguém que tenha técnica, né, com relação a isso. E quando a gente fala sobre essa ação, a gente pode colocar aí como uma consultoria tecnológica, né? Alguém que tenha domínio da prática, certo? Realmente. Acho que é isso aí mesmo. A gente vai precisar. Consultoria tecnológica. Lógico. Nossa, tá errado aqui, gente. Só um momento. Isso. Ok, aqui. Bom, então depois desse ponto, né, do tipo de ação, a gente parte para qual que é o nosso indicador, né? Qual que é o indicador vinculado, né? Que é o que a gente vai usar para poder medir, né? Essa ação, né? O impacto dela e tudo mais, certo? Então a gente entende nesse momento que eu acredito que vocês vão concordar comigo, tem a ver muito com o custo, né? A nossa principal situação aqui nesse momento é com relação ao custo, certo? Então, vou colocar aqui que o nosso indicador vinculado ao custo, até porque lá, né, na priorização do problema, a gente trouxe da aba custos, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa medir, né? Eu acho que vai ficar mais fácil da gente medir assim, com base nos custos mesmo, o tanto que reduziu e tal, o que a gente conseguiu melhorar. Certo. No encontro presencial, se fosse no encontro presencial, eu tenho certeza que a gente estava conseguindo ser muito mais ágil, né? Mas que bom que vocês estão conseguindo ter compreensão. Bom, com relação ao responsável, né, por cada ação aqui, vocês me dizem assim, quem pode ficar responsável, né, por poder fazer esses levantamentos? A gente vai precisar de ter um retorno depois, né? Olha só, eu já vou falar logo, porque como eu fico mais na loja, eu tenho menos tempo. Então, eu gostaria de ficar apenas com essa parte aí da consultoria que a gente precisa procurar para os painéis. Eu já estava tocando mais ou menos isso com o Júnior. Eu vou ficar só com isso, o restante fica por conta do Vitor aí. Tá Pode certo. ser, pode ser. Eu vou até colocar aqui, né? Eu vou colocar o nome de vocês exatamente. Vou colocar como sócio 1 e sócio 2, pode ser assim? O Vitor fica como sócio 1, né? E você como sócio 2, tá certo? Tá certo. Então, já vou até adiantar o sócio 2 aqui. O sócio 1. Sócio 1. Certo. Então, nós conseguimos definir aqui quem vão ser os responsáveis por cada ação, tá? É interessante, né, que vocês já vejam isso como uma responsabilidade para a gente conversar depois. Bom, agora na forma de viabilizar, né, como é que isso vai acontecer, como é que vai se desenrolar, né, como é que a gente vai conseguir recursos para o que precisa recursos, né,
como é que a gente vai conseguir, enfim. A gente tem, lógico, em alguns momentos é possível o subsídio do Sebrae, a gente pode, né, chegar até o Sebrae e conversar sobre isso. A gente pode ver a possibilidade de um financiamento, se for o caso, enfim, mas existe a possibilidade também de vocês, né, arcarem com isso, de ser 100% da empresa o recurso. O que vocês me dizem sobre cada ação? Eu acho que, por exemplo, atitudes como troca de lâmpada, troca de substituição, de repente, se for o caso, de ar-condicionado, instalações dos sensores, eu acho que a empresa poderia arcar com esse custo, sabe? Uhum. E eu acho que no caso das placas fotovoltaicas, a gente já estava conversando sobre um possível financiamento. Agora que o Bruno falou aí que existe essa possibilidade, ela é viável, eu acho que a gente vai acabar atendendo a isso mesmo, que não é um recurso que a gente dispõe hoje. Sim. Então aí vai ser um financiamento, né? Isso. Certo. Em alguns momentos eu posso estar sendo repetitiva, tá? Mas é mesmo para a gente poder alinhar com bastante clareza cada informação, certo? Financiamento, né? Então, Camila, é interessante já até avaliar essa possibilidade, né? Talvez com o que for mais confortável com vocês. Vou acionar essa consultoria, né? Acho que o primeiro passo seria esse, a gente conversar com eles e saber qual seria, levantar o que seria de custo, né, de preços e tal, e aí a gente vê a questão do financiamento. Tudo bem. Bom, e aí a gente, né, já caminhando para a gente poder fazer isso ficar mais palpável, né, a gente conseguir ter as conclusões, vocês conseguem me dizer uma possível data de início? Aí eu gostaria de olhar para ponto por ponto aqui nesse momento, né? Por exemplo, a substituição dos aparelhos de ar-condicionado. Quando é possível para vocês, né, sabendo que a gente tem aí um prazo, né, um prazo aí de 4 meses, né? A gente tem um período para ser trabalhado, mas dentro desse trabalho, qual é o prazo que vocês me dão de início, a data de início, na verdade, para a substituição dos aparelhos de ar-condicionado? Eu sugiro que o Vitor fale aí quando que ele poderia iniciar essas ações, como ficou responsável, e aí eu falo o meu também. Eu acho que eu vou precisar de uns 30 dias para fazer uma pesquisa, entendeu? Uhum. Então, assim, vamos botar a data de início aí, 01/2/2020, do 2021, 2020, né? 2020. Nós estamos em 2020, parece que já passou um ano, mas nós ainda estamos em 2020. Então, 1/2/2020, né? 1º de fevereiro de 2020. Se você me der um mesinho, eu resolvo. Você pode botar o mês 3 aí. Como conclusão? Isso. Ótimo. Você pode... Pode falar, pode ficar à vontade. Você pode repetir essa data do 1º de fevereiro de 2020 para as próximas 4 tarefas aí, que eu vou começar a lidar com isso no mesmo dia e pensar nessas coisas, tá bom? Legal. E a data de conclusão delas... Espera só um momentinho, né? Vamos com uma coisa de cada vez. Você tem data, Camila, para começar? Exato. Olha, eu acho que, de acordo com o nosso volume lá de atividade na loja, eu devo começar lá para o fim do mês, acho que lá para o dia 20 de fevereiro eu consigo começar. Dia 20? Posso deixar para o dia 31 de fevereiro, para o dia 28 de fevereiro, para a gente poder... Pode ser.
Dia 28 de fevereiro, então, porque aí fica mais seguro para vocês, já vão ter outras coisas acontecendo, né? Isso aí eu vou me programando também. Acho que em um mês a gente consegue concluir também. Não é nada muito. Tá certo. Com ajuda a gente faz mais rápido. Isso. Com relação à data de conclusão, né, que a gente já colocou aqui para 1º de março de 2020, as outras pode ficar da mesma forma? O que vocês me falam? Olha, para mim você poderia colocar aí mais ou menos para o fim dessa atividade 2 aí, mais ou menos dia 10 do 2, assim. 2. Isso. Bom, que é o cálculo do consumo individual de cada equipamento, né? Isso. Certo. E a troca das lâmpadas pode botar dia 5, mais ou menos, dia 2, que é mais fácil, né? 5 do 2. E a instalação dos sensores também poderia ser 5 do 2. Pode ser também, né? Certo. E aí, aqui no último aqui, você acredita que você consegue ter um retorno quando, assim, Camila, dessa... Eu acho que em um mês a gente consegue concluir essa tarefa aí. Eu diria lá para o dia 31 de março, dia 30, por aí. Tá bom, vou colocar aqui 31 do 3, né, para ficar mais seguro. Bom, e esse aqui com relação a quantas datas, tudo certo, né, gente? Tá todo mundo ok? Tá bom. Então, assim, com relação ao status, conforme as coisas forem acontecendo, né, nós vamos ter outros momentos para poder ir atualizando esse status aqui, que nada mais é do que a gente saber, né, se foi concluído, né, se está em andamento, se foi suspenso por algum motivo, enfim, se não foi iniciado ainda porque a gente teve algum contratempo, né, então é interessante a gente depois ir acompanhando essas atividades, essas ações, né, e ir colocando e preenchendo esse status aqui. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então esse finalizamos, né, esse plano de ação, né? Eu acredito que esse nosso terceiro encontro ele foi muito produtivo. Eu vou encaminhar para vocês em PDF para que vocês tenham isso documentado de alguma forma, né? E consigam ir acompanhando. E no caso de qualquer dúvida, poder entrar em contato comigo a qualquer momento para a gente poder ir discutindo juntos, tá certo? E se vocês não tiverem nenhuma observação, eu acredito que a gente pode finalizar dessa forma e qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigado, Samira. Foi ótimo, Samira. Muito obrigada. Eu que agradeço.